Boa noite, gente. Estamos aqui começando aqui mais uma das nossas aulas aqui do nosso curso de extensão promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Culturas Clássicas, de Cultura Clássica, de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, segundo semestre, né? No Grego 2, né? Estamos aqui no capítulo 5, beta, na segunda parte do capítulo 5, né? Holikos, do método Atenas-de. Vocês estão conseguindo ver aí, gente, o título do capítulo, Holikos? Sim, professor, estou conseguindo. Então, alguém gostaria de ler o título aí junto comigo? Holikos. Holikos. Ótimo, ótimo. E aí, então, nós temos uma imagem, né? Vocês estão vendo aqui uma imagem. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui. O zoom aqui tá meio que atrapalhando. Pronto, acho que melhorou aqui pelo menos para mim melhorou. Como é para vocês? Vocês estão vendo a imagem completa, né? Sim. Sim, né? Sim, professor. Aí então temos essa imagem e aí temos uma legenda para essa imagem aqui que a gente vai dar uma aumentada aqui nessa legenda. E aí, aqui a legenda diz isso, né? Quem gostaria de ler a legenda? Posso ler, professor? Quem fala? É o Clodomiro, Marcos Clodomiro. Ah, por favor, por favor. Hoargos, Ormai, Ep, Ton Lucon. Isso. Então, Ton Lucon, né? isso. O acento tá ali na penúltima, né? Hoargos, aí aqui tem um espírito rude, né? Então, na pronúncia reconstruída é Hormai, Epiton Lykon. Hoargos, Hormai, Epiton Lykon. Você fez a tradução? O Argos, Ormai, né? Ep, Ton Lucon, né? Isso. O que você acha que está acontecendo, baseado na imagem? O Argos persegue o lobo. Não chega a se perseguir, né? O que ele está fazendo? Latindo não, correndo, né? Não é bem correr. Ele não poderia meio que ser partir, né? Você está numa corrida, aí você parte, né? Porque você não é um processo, é o começo, né? Parte, né? Se fosse parte para o lobo, né? Parte para o lobo. Isso. A gente em português, a gente tem uma expressão com partir. Como é que a gente diz? A gente diz assim, parte para... Avança. Poderia ser, avança, mas avança pediria... Perceba que tem uma preposição aqui, né? Eu acho que está faltando um acento, né? Acho que aqui faltou um acento aqui na preposição. Deixa eu colocar o acento, gente. Pronto. Faltou mesmo. Botar aqui. Tem acento, né? Peraí. Deixa eu botar aqui. Botar aqui o acento. Pronto. A preposição epi. Como é que vocês não estão... Você poderia dizer avança. A Eduardo está dizendo dispara rumo a... Dispara, né? Avança rumo a... Em direção, né, professor? Mais ou menos, em direção, não é tão em direção não, aqui podia ser para cima, né, contra, né, para cima ou contra. Aqui a gente poderia dizer contra, né, parte pro ataque, né, o William falou, né,
Então vocês, a gente vai dar uma olhada aqui acho que vai aparecer essa preposição epi no vocabulário. Aí a gente vai ver que a gente traduz normalmente como sobre, né, em cima, ou contra, né, contra. E normalmente contra é quando ela rege o acusativo. E aqui está regendo, né, o acusativo. Não está regendo o dativo. Normalmente ela é assim sobre, em cima, né, quando rege o dativo. Deu para compreender, gente, a frase? Professor, Qual a dúvida? professor, pode ser Argos lança-se sobre o lobo? Também faria sentido também, lança-se sobre o lobo. Gutenberg. Oi, pronto. Não, professor, apertei sem querer aqui na mãozinha. Obrigado. Sim, sim. Então, em algumas traduções possíveis, né? Parte para cima do lobo, contra o lobo, rumo, lança-se contra o lobo, né? A gente poderia dizer, né? De algumas formas diferentes. Então, então tem que saber que esse verbo, o hormal, né? Ele tem esses sentidos assim, né? De início do movimento, né? Um ataque, né? Uma coisa assim, né? O início da corrida, né? Não é o meio do processo. É engraçado o seguinte, professor, aqui o acusativo no grego equivale a um objeto direto, mas às vezes ele está preposicionado, né, aí no grego. Sim, a gente chama de objeto da preposição, né? Porque o verbo, nem sempre a gente pode dizer que o verbo é que está pedindo essa preposição, né? Às vezes poderia ser, a gente poderia dizer que isso aqui está intransitivo. E aqui seria só um adjunto adverbial, né? Seguindo a nossa nomenclatura. Mas o verbo pede complemento, né, professor? Quem parte para algum lugar, né? Parte para alguma coisa, né? Mas aí você está pensando no português. No português. Você não está pensando no grego, no normal. Né? Você teria que ver, né? Assim, como é que as colocações, né? Mas E aí uma outra coisa que você tem que pensar é que a nossa nomenclatura ela é um pouco engessada nesse negócio de objeto direto e objeto indireto. Para facilitar, a gente ensina na educação básica que objeto indireto é aquele que tem preposição, mas objeto indireto não é exatamente isso, não. O objeto indireto, normalmente você tem um verbo que pede, né, dois objetos, um direto e um indireto. E aí você tem complementos de preposição que a gente poderia não chamar de objeto indireto. A gente poderia chamar de outras nomenclaturas, né? Poderia chamar de complemento relacional, né? Alguns gramáticos propõem, né? Complemento relacional. Compreendeu? Compreende? Compreendo. E aí a gente às vezes se confunde, né, com a simplificação da nomenclatura gramatical. E a gente querendo dizer assim, é um objeto indireto. Mas assim, tem um objeto direto? Melhor, tem um direto e um indireto? Você compreende qual é o problema? Tem, professor, mas aí é o seguinte, professor, se for partiu, o verbo partir, ele é intransitivo, né? Ele partiu. Ele tem um sentido completo. Partiu para algum lugar e ele seria se enquadraria naquele ablativo do latim, né? Que é um adjunto adverbial de lugar. Isso. Mas aqui não é nem para algum lugar, né? É mais assim, cima, né? Para cima, né? Contra, né? Seria de modo, né? Isso. Seria mais assim, um modo, né? Não seria o ablativo. Pensando na nomenclatura já mais clássica, né?
A, Professor, aí a gente não tem um ablativo aí, né? E nem o vocativo. Vocativo tem? vocativo tem, ele só não tem tantas formas diferentes. As formas costumam ser iguais ao nominativo. Normalmente o ablativo ele tem as mesmas formas do genitivo, as mesmas terminações do genitivo. Então alguns gramáticos vão chamar de genitivo ablativo ou genitivo de origem, ou vão dizer assim, não, em grego na verdade temos 8 casos, e aí faz uma tabela maior, mas repete as terminações. Mas normalmente as pessoas... Eu estou perguntando isso, professor, porque lá no texto eu verifiquei que tem um vocativo, ele chama ó argos, né? E o vocativo. Mas aí a terminação, fui ver a terminação, o artigo é do nominativo. Mas aí você tem que ver qual foi a frase, porque quando é ó argos. No texto ele chama ó argos, né? Ó. Você tem que ver se ele não é. Ômicron Isso, porque você tem que ver se realmente ele está chamando o argos ou se o argos é sujeito, né? Tem que ver se na frase ele não é chamando, eu vou mostrar quando chegar lá pro senhor. Tudo bem. Mas agora a gente vai dar uma olhada aqui no vocabulário, tá bom? Aqui a gente... Tranquilo? Aí aqui nós estamos nos verbos, né? Então os verbos aqui... Eu vou tentar aqui dar uma acelerada, né? Vou dar uma lida no vocabulário. E aí vocês leem para mim o texto. Apopeugo ou apofeugo seria, né, eu fujo, eu escapo, né? Gignosco seria eu conheço, né? Eu descubro, né? Eu venho a saber. Reco seria eu chego, eu venho, né? Mas ele tem um sentido um tanto de um sentido um tanto assim de aoristo, né? Então ele pode ser assim, tipo, eu cheguei, né? Eu cheguei. Vocês poderiam botar aqui, né? Tipo, botar assim, ele tem um sentido, né? Um sentido lexical, né? Assim, você vai aqui, ele acrescenta, né? Assim, uma coisa assim, como se fosse uma coisa mais terminada, né? Então eu cheguei. Aí talmazo ou talmazdo seria eu admiro, né? Eu me surpreendo, né, com alguma coisa, né? Pasco ou pasco, eu sofro, eu experimento, né, alguma coisa, né? Typto seria eu acerto, eu firo, né? Aí o substantivo aqui que ele está apresentando no vocabulário é homitos ou homithos, que é o relato, o mito, a história, né? Você pode botar a história, né, também. Se você quiser acrescentar aí, tipo, serve também a história. A narrativa, né, também pode ser? Sim, poderia ser, né, a narrativa. Mas aí já estamos colocando aqui uns 3 sinônimos para vocês pegarem, né? Aí, vocês fizeram alguma pergunta, Gutenberg? Pronto, professor. Esse verbo aqui, pasco, é aquele mesmo usado lá no Novo Testamento, é assim? Ele com certeza é usado no Novo Testamento, né? Pasco. Mas era só essa dúvida? Só, professor, só isso. Tranquilo. Aí aqui é pronomes. Remeis e humeis. Remeis é nós, né? Humeis é vós. Mas às vezes a gente pode traduzir como vocês, né? Para poder tornar o texto mais
mais coloquial e mais para os brasileiros, né? Mais coloquial para os brasileiros, mais próximo, né, da fala cotidiana, né? Então, às vezes, algumas traduções não vão usar voz, porque voz está caindo em desuso aqui no Brasil. Algumas traduções vão usar vocês. Na pronúncia moderna, essas palavras elas seriam pronunciadas de modo idêntico, seria imis, imis, imis. Por isso, na verdade, eles usam outros pronomes diferentes, né? Ou desenvolveu-se outros pronomes os defensores de uma pronúncia reconstituída ou de uma pronúncia erasmiana, né, vão dizer não, aqui não pode confundir, né, as pessoas gramaticais, né, tem que ter uma diferença de pronúncia, né. Então você não pode dizer imis, imis e o contexto saber se estamos falando de nós ou de vós, né. Aí aqui no adjetivos, agathos, agathos, agaté, agaton, né, normalmente é o bom, às vezes é traduzido também como o nobre, também, você vai ver também traduções assim, nobre, né, agathos, agaté, agaton, né, aqui, né, nos gêneros masculino, feminino e neutro, né, essas três terminações é porque é um adjetivo, né, de três formas, né, agrios, agria, acho que é agria e agrion, né, que é o selvagem, o feroz, né. O selvagem pode ser uma planta, um animal também, né. O feroz aqui é mais para o animal, né. E aí aqui protos é o primeiro, mas assim muitas vezes protos, né, assim vocês vão ver assim ele assim o próton, né, no neutro, querendo dizer assim logo que o sol nasceu, né, primeiro que o sol nasceu, né. Próton Helios, né. Quando aí você vai ver assim, né, essa ideia, né, de logo que o sol nasceu, né. Então percebam aqui, às vezes vai ser traduzido assim de não é esse é o primeiro, né, vai ser assim, a primeira coisa que aconteceu, né, ou primeiramente, né. Então aqui está o adjetivo, né, protos, proter, próton, né, que seria o primeiro, a primeira, né. Deixa eu mostrar aqui a outra coluna. Aí aqui na outra coluna temos um adjetivo que também funciona como pronome, que é o autos, auté, autor. Que ele, como adjetivo de intensidade, a gente pode traduzir como o mesmo, como o próprio, né? E como pronome a gente vai ter que traduzir como ele, ela, dele, dela, ele, ela, né? Ele, ela, dele, dela, ele, esse aqui é o oblíquo, né? Aqui deveria ter não, aqui já tem, né? Já o A, né? Bem aqui, né? O que poderia, não sei porque tem tantas repetições aqui, acho que tá aqui ele, ela, né? O dele, dela, aqui eu acho que ficou faltando o A, né? Seria assim, o A, né? Às vezes ele vai ser assim, né? O objeto, né? O A, né? Assim, o oblíquo, né? Tranquilo, gente? Ele vai funcionar como um pronome de terceira pessoa, um pronome de terceira pessoa, mas ele também vai funcionar como adjetivo de intensidade, querendo dizer mesmo, próprio. E não sei porque, eu não lembro se não tem aqui, mas ele também às vezes ele vai funcionar como intensidade ou
Identidade. Então, vou botar aqui. Então, quando ele é identidade, ele não vai ser mesmo próprio, vai ser o mesmo, né? Vai ser assim, o mesmo, né? E aí a gente às vezes vai ter assim umas gramáticas que vão fazer a distinção assim, olha, existe o mesmo e existe o próprio. O mesmo e existe o próprio. Mas aí o problema é porque a sequência aqui seria invertida, né? As gramáticas que fazem essa distinção, seria a intensidade seria o próprio, né? Intensidade seria o próprio e a identidade seria o mesmo, né? A identidade seria o mesmo. Vocês estão entendendo a questão? A gente diz assim, ela mesma, ele mesmo, João mesmo, Maria mesma. Vocês estão entendendo? Ou assim, dizer assim, a própria Maria, o próprio João, aí isso seria intensidade. Agora, quando é identidade, seria assim, o mesmo João, aquele mesmo de antes, ou a mesma Maria, aquela mesma de antes. Isso seria identidade. Tá dando para compreender qual é a diferença aí? Tranquilo, né? Tem que pegar o significado. Depois a gente vai ver a questão da ordem das palavras. Vai ter um probleminha com a ordem das palavras, que tem a ver com o artigo. Aí aqui também com o caso, né? Quando ele é pronome, ele vai estar não vai estar no nominativo. Quando ele é pronome, ele vai estar no genitivo, no acusativo, no dativo. Quando ele é adjetivo, normalmente ele vai estar no nominativo. Aqui as preposições, aqui é epi, né, que a gente estava mostrando lá na legenda. Epi mais dativo, normalmente é traduzido como em, sobre, né, em, sobre. E mais o acusativo a gente pode traduzir como para ou contra, né, aí para o lobo, né, lança-se para o lobo, contra o lobo, né, porque é mais o caso, né, assim, ou parte para cima do lobo, né, parte para o lobo, contra o lobo, né. Até a gente poderia fazer uma perífrase e dizer assim, tipo, ataca, né? Daria para dizer ataca o lobo, né? Daria para tentar fazer uma perífrase assim. Hypo é uma outra preposição que com dativo, né, vai dar... Não, ele pode ir com dativo e com acusativo, né? Hypo. Mas mesmo, sempre dá a mesma ideia de sob, embaixo de, né? Então pode... Hypo, a gente lembra de hipoderme, né? Hipotermia, né? Temos alguns derivados, né? E a epi também tem a epiderme, né? Epitélio, nós temos várias palavras com esses radicais gregos, né? Epi e hipo, né? No português, né? Vai ser assim, né? EPI e Y, não, HIPO, né? Esses radicais vão aparecer, né, nos derivados em português. Aí aqui os advérbios entauta, né, que então, aqui, junto a, lá, de lá, pode ser perto ou assim, perto do falante ou perto do interlocutor, né. Entauta de, naquele exato momento, né, então aqui o de, ele dá uma intensidade, né, de agora, né, agora, naquele exato momento, no mesmo momento, né. Nun é agora, né, agora, já, né? Às vezes você vai dizer assim, né, agora. Nun, conjunções, cai, né, quando você tem dois cais, né, a gente pode acabar traduzindo com ambos, fulano e fulano, né? Você vai ter uma coordenação, né? Fulano cai, ciclano.
ambos, fulano e fulano, e ciclano. Vocês estão entendendo? E o hoti pode, a gente vai traduzir como que, mas às vezes a gente nem vai traduzir. Às vezes o hoti vai introduzir um discurso indireto, que é quase um discurso direto, que quase a gente vai substituir por 2 pontos. Porque ele vai ser usado assim num discurso indireto que quase não modifica, né, os verbos. Tudo bem, gente? Ok. Tranquilo, né? Deixa eu aqui tirar um pouco o zoom. Professor, é só em pauta de, por gentileza, só para eu. Aí aqui, ó, em pauta de seria mais naquele exato momento. Então, ele dá uma intensidade, né, em relação ao tempo, né? Não é uma intensidade, não é o de lugar, né? Porque só o entauta pode ser de lugar, né? Pode ser o aqui e pode ser o lá. Mas o entauta de normalmente é tempo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigadão. Tá bom. Aí aqui, deixa eu ver, aqui temos o texto. Acho que é melhor eu dar aqui um espaço aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ler, gente? Tá dando para ler? Ou tá pequeno? Não, tá dando pra ver, sim. Tranquilo, né? Aí quem é que pode ler? Brisa? Boa noite, Brisa. Oi, boa noite. Posso ler, sim. Você gostaria de ler? Ótimo. Sim. Etei, detoi, aulia, proscorousin, rote, filipos, kai, papos, polis, sofon, acou. E aqui, não tô entendendo essa letra. Acouce. Acouce. Pensei que era um S ali no meio. Não é não. Iulactei, gar, agrios, argos, tade, probata, poli, Oiei. Desculpa, pessoa, que eu não me preparei. Não tinha treinado o texto hoje. Não deu tempo. Tudo bem. Aí você quer parar aí nessa primeira frase? Você quer tentar traduzir alguma coisa? Não, sim, eu cheguei a esboçar uma tradução, mas não mandei como eu costumo fazer pro senhor, porque eu não consegui copiar ainda bonitinho no caderno. Mas vamos lá. Quando Felipe e o avô se aproximam dos jardins, eles escutam muitos barulhos, porque o Argos late de forma feroz, né, ferozmente, e as ovelhas gemem. Isso, não necessariamente elas gemem, mas elas também fazem uma confusão, elas também fazem alvoroço. Elas estavam nervosas, né? Porque, pelo que eu entendi depois do texto, o lobo estava perto. Aí eu entendi assim, elas devem estar gemendo de medo, né? Isso, mas não, é porque aqui tem duas palavras que elas são meio que sinônimas, que é o psophon e o thoribon. São barulhos, são sons, né? São ruídos, né? Mas tem uma certa diferença aí. Você pode tentar falar assim, tipo, um som e um barulho, um alvoroço, né? Para tentar fazer uma distinção, né? Mas assim, são meio que... alvoroço é legal. Isso. Aqui, alvoroço é uma boa. Isso. E aí acho que tem muito, né? É muito barulho,
muito alvoroço, tem um polune, né? Eu acho que é só isso. Tinha um T, rotepílipos cairopapos. Então aquele T, a gente poderia dizer que ele dá mais uma coordenação. Você poderia dizer assim, tanto o Felipe quanto o avô, né, se aproximam do jardim, né? E aí aquele T, ele é enclítico. E aí o rho que vem antes dele é proclítico. E aí, porque tem essa sequência proclítico-enclítico, o proclítico leva acento. E é por isso que o rho fica acentuado. Então é rotepílipos. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Quem gosta de ler mais uma frase aí, gente? Pra gente continuar? Eu posso tentar, professor. Eu tô ouvindo, mas eu não sei exatamente quem falou. Quem é mesmo? É a Carla. Carla, por favor, leia mais uma frase aí pra gente. A partir do espeldo-se. Isso, espeldo-se. Espeldo-se um Bulontai. Obrigado, professor. Espeldo-se um Bulontai gar dignosquei ti pasquei ta probata. Continua. Você quer traduzir a frase? Sim. Apressam-se, então, pois eles querem conhecer ou ver o que sofrem ou o que está acontecendo, o que experimentam o rebanho. Isso, e eu acho que tem um erro de digitação bem aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Eu acho que está faltando um ni bem aqui no conhecer, viu, gente? Tá faltando um ni no infinitivo aqui, ó. Espera, não, deixa eu ajeitar. Pronto, gente. Se vocês tiverem impresso aí, coloca aí. Mas acho que estava faltando esse ni ali. Gnosken, né? Conhecer. Tava no infinitivo, né? A terminação do infinitivo é y, iota, nu. Tá bom? Aí você pode repetir essa tradução? Que eu fiquei perturbado com o erro de digitação. Tudo bem. Apressam-se, então, no caso, o Felipe e o avô. Isso, eles. Pois eles querem conhecer ou saber o que experimentam, ou que eu poderia, acho que serei ousada para traduzir o que experimentam ou o que está acontecendo com o rebanho. Isso, a melhor tradução seria o que está acontecendo, né? Ou assim, o que sofre o rebanho, né? A gente poderia dizer, né? O que sofre o rebanho. Aqui tem uma particularidade do grego que é o que aflige também poderia. Ele está dando uma boa tradução, é o que aflige, né? O rebanho. Aqui no taprobata não é singular. Taprobata é um plural, mas ele é um neutro plural. Então temos essa particularidade da gramática do grego antigo, onde os neutros plurais eles não faziam com que o verbo fosse para o plural. Então você tem o sujeito no plural, né, no neutro plural, né, taprobata, e o verbo pasquei na terceira pessoa do singular, né, com aquela terminação y, iota, que vocês já estudaram, viram muito lá nos textos, nos primeiros textos. Quem quer ler mais uma frase? A Carla continua. Só apróbata
próbata, tá próbata, seriam os rebanhos, não é isso? Não, não necessariamente. Normalmente é traduzido como as ovelhas. Mas a gente traduziu como rebanho para poder ter essa ideia de coletivo, né? Essa ideia de coletivo. Porque ou você soluciona transformando em coletivo, ou você pega o verbo que está no singular e coloca no plural. Então, ou você vai dizer o que sofre o rebanho, ou o que sofrem as ovelhas, o que as ovelhas estão sofrendo. Tudo bem? Mas é, professor, aí está no plural, como o senhor disse, esse tá, que é o Neutro plural. neutro plural, ele está no plural, e ele é o sujeito de Pasque. pasquei, Isso. não é isso? Isso. Então como é que o sujeito está no plural e o verbo no singular? Porque ele é neutro. E aí justamente tem essa particularidade aí da gramática do grego antigo, onde os neutros plurais, eles não havia essa concordância de número, né? O neutro plural. Cabeça com isso, viu? Então é por isso que o pasque está no singular. Tranquilo? Tá, mas quando a gente traduz, professor, a gente coloca no singular, então, para concordar, né? Você pode fazer as duas soluções, né? Ou você transforma num coletivo, e aí você diz o rebanho, ou você coloca o verbo no plural e diz as ovelhas sofrem, estão sofrendo. Entendi. Tranquilo? Quem gostaria de ler a próxima frase? Posso ler, professor? Claro. Gutenberg, né? Isso, Gutenberg. É a partir do protos, né? Isso. Protos. Protos. Protos parestin hopais. Kai idu homen argos. Você tem que fazer uma pausa aqui. Idu. Tá. Idu. Ah, tá. Kai idu. Porque eu não tinha visto lá a vírgulazinha. Homen argos menei prostei. Rodoi kai agrios hilactei. Catabainei de ectu horus proston aulion licos megas. Isso. Não, talvez esteja faltando aqui alguma pontuação, gente. Tá faltando aí alguma pontuação daqui no. Deixa eu só conferir aqui no livro. Eu tô estranhando aqui. Acho que tá faltando alguma pontuação bem aqui. A gente tá no primeiro parágrafo ainda, né? Deixa eu ver aqui. Relactei. Ah, isso, tem faltando uma vírgula bem aqui. Aqui, ó. Pronto. Vou botar aqui a vírgula. Relactei. Pronto. Viu? Não, gente. Porque tá pequeno, né, professor? Aí às vezes não enxerga. E não, isso aí esses textos aí tem várias versões, quando a gente digita. 55 aí complica. Pois é. Sim. Aí você lê uma frase bem longa, né? Você quer tentar traduzir? Vou ver aqui, né, professor? Ó, vamos lá. Protos parestin rapaz. Então, primeiro apressa-se o rapaz. Isso, mas não é apressa-se. Parestin não é apressa-se. Parestin é. Isso, apresenta-se. A gente podia dizer assim, está presente, chega primeiro, a Brisa colocou aí, né? Certo. Mas apresenta-se seria mais literal.
Tá. Aí esse outro aqui. Vamos lá. O cai e do. Isso. E eis que. Isso, a gente traduz assim como eis que, porque é uma tradução que funciona, né? Eis que, porque você está apontando, né? Eis que, mas a gente só consegue traduzir assim, eis que, quando é mais retórico. Quando ele não é tão retórico, ele é assim, olha, ou veja, olha ali. Você tá entendendo? Qual é então, aqui eu acho que ele tá mais retórico, mas às vezes ele não vai ser tão retórico, às vezes ele vai ser mesmo assim, olha, veja. Certo. Aí que a outra, então, posso continuar? Pode. Pronto, aí a outra aqui, enquanto Argos fica junto ao caminho e ferozmente late, Catabaine e desce, portanto da montanha, professor? Não tem portanto. Quando você diz assim, enquanto o Felipe, né, melhor dizendo, enquanto Argos, né, permanece junto ao caminho e late ferozmente, por outro lado, né, ou simplesmente desce da montanha em direção. Certo. Em direção da montanha, né? Não, desce da montanha. Desce da montanha. Isso. Ectuoros. Certo. Ectuoros. Aí prosto haulion licons mega. O pros é para, né? O tor haulion, eu não tô lembrado. Licos mega, o lobo grande. Isso. A Aulion pode ser um curral, né? Assim, pode ser uma caverna. E às vezes a gente chama também de manjedoura, a gente pode chamar. Aprisco, tem uma palavra, essa palavra bonita também, aprisco, né? Certo. Você normalmente tem o Márcio, que fez as traduções aqui desse método, achava muito engraçado o hino, acho que é da harpa, mas eu não sei o número não, eu não sou assembleano, que fala lá das 100 ovelhas, e vocês conhecem, gente? Mas eu acho bem triste, é bem triste. Muitos dos hinos da harpa são bem assim, melancólicos, né? Assim, vocês sabem do que eu tô falando? Eu tô falando sozinho e ninguém tá pegando a referência. Eu não lembro esse hino da harpa que fala sobre ovelhas. Eram 100 ovelhas. Eu lembro de um cantor chamado Osés de Paula, que ele tem esse hino que eram 100 ovelhas. Ah, então não é da harpa. Não é da harpa, é mais novo. Não, professor, é assim, se existe hinos da harpa que falam sobre ovelhas, sobre 100 ovelhas, eu desconheço. Tá bom. Agora, o que eu conheço é que esse hino que o Osés de Paula gravou, se eu não me engano, em 1972, que era ovelhas. Você sabe o ano? Você sabe o ano, Gutenberg? É porque esse hino me marcou muito e até hoje dá marca, sabe, professor? Ah. Aí a gente pesquisar e grava. Certo, então ele fala, mas eu acho que. Então, mas assim, eram 100 ovelhas, né? Isso mesmo. Eu acho que é esse mesmo. Você acertou em cheio.
Ele fala, eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Pronto, é esse mesmo, do José de Paulo. Então, isso, pronto. Então eu acho esse muito... então é outra mesmo, não é o da harpa, esse é o do Oséias. Mas então dá para traduzir, né, o aulion como aprisco, né? Então o Márcio, ele dizia que no Evangelho não dizia que ela estava morrendo de frio, mas ele brincava assim, não, mas lá no Evangelho não tem, dizendo que ela estava morrendo de frio. Mas depois vocês escutem, é bem legal, eu gosto, mas pode ser que seja velho demais para vocês. Eu não sabia que era de 70 e pouco, eu sou de 83, mas eu escutei muito esse louvor nos anos 90. Mas aí, continuando aí, gente. Aí você traduziu, né? Desce, né, da montanha, né? Para escolha a palavra, né? Qual é que você prefere? Você prefere aprisco? Aprisco. Para o aprisco, né? Um grande lobo, né? Um grande lobo. Isso. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Tem um Romain. Aí aqui continua. Aqui tá quebrando, né? Deixa eu dar um enter aqui só para poder facilitar a leitura. Quem pode ler aqui para mim a continuação? Raoni, por favor. Romain Filipos Mega Boai Kailitos Lambane Kai Bali Don Lucon de Argos Romai Isso. E Poton Kai Rotos Agros Entei Coste Anastrete Policos Kai Apofeuque Kai Apofeuque Joquimen Roquio de Filipos Building Metalton. Isso. Você fez a tradução? Fiz uma tradução. Enquanto Felipe. Então Felipe gritava alto, né? Mega. Um grito, né? Um grande grito. Não. Aqui é alto mesmo. Alto mesmo. Grita alto. As pedras, ele carrega as pedras, toma as pedras, pode ser assim. Isso. Ele toma as pedras e lança no lobo. Isso. Aqui, esse verbo, bale, você pode dizer lançar e ao mesmo tempo acertar. Então, deixa eu colocar aqui, lança, acerta. Isso, viu, gente? Percebam esse aspecto do sentido desse verbo. Tanto é lançar quanto acertar. Professor, você diria a palavra atira? Porque é lançar e acertar ao mesmo tempo. Atirou as pedras no lobo. Sim, você pode colocar também atirou. Você quer continuar? Sim, no lobo. Então Argos, né, ele lança, né, si mesmo sobre o lobo. Aí eu coloquei que ele ataca, não sei se poderia. Ele ataca o lobo quando ele lança sobre o lobo.
aí rosto, né, de maneira, né, que o lobo ele vira, né, volta-se e foge. E alguém espirrou. Como é? Alguém espirrou. Ah, tá. Então, Olha aqui, olha. Esse empiptei, ele tem assim um cai sobre, ataca. Você colocou isso aí na sua tradução? cai sobre o... Eu botei como ataca, né? Ah, tá bom. Ataca o lobo, não? Aí então o cão persegue, né? Isso, aqui, né? O Felipe se apressa depois dele, então atrás dele. Isso. Metalton. Então, só depois dele. Aqui você pode dizer depois dele, mas eu acho que fica mais sentido atrás dele. A gente fala no português, do Brasil pelo menos, atrás dele, né? No sentido de um vem atrás do outro, né? Numa sequência. Mas assim, quando é, por exemplo, a gente tem por exemplo, o título do trabalho do Aristóteles, que é a Metafísica, que as pessoas assim tem essa questão de que seria um trabalho que estaria assim classificado, né, lá na biblioteca de Alexandria, né, como um trabalho depois da física, do trabalho intitulado Física, né? Seria uma questão bibliotecária, né? Uma questão não seria uma questão assim, por exemplo, de transcendental, né? De metafísica ser alguma coisa que está assim fora da física, né? Fora do mundo físico, mas seriam apenas discursos que estariam classificados, né? Em volumes sequencialmente, né? Vocês estão entendendo? Tem esse debate na filosofia. E também um outro debate foi quando o Facebook resolveu criar uma empresa assim maior para promover um aplicativo de realidade virtual e chamou de Meta. Vocês viram essa polêmica? Veículos. E aí as pessoas ficaram debatendo que tipo de meta ele queria dizer, né? Meta. O Eduardo aqui tá. E tem o meta-universo também, professor. Esse termo novo, meta-universo. Isso. São universos. Realidade virtual, né? É uma. Aí ele tava querendo dizer assim mais assim uma coisa assim mais no sentido de fora, né? Mas esse sentido de fora, né, foi ganhando com o tempo, né? A palavra é derivado da palavra metafísica, que a palavra metafísica foi ganhando esse sentido de algo que está fora do mundo físico, né? Mas quando você vai debater filosoficamente, aí não é todo mundo que vai concordar que existe alguma coisa fora do mundo físico, né?
tudo estaria dentro do mundo físico, sei lá. Não é, a gente não vai resolver isso nessa aula. Eu só quero informar vocês que existe esse debate relacionado à palavra metafísica e relacionado à palavra meta, que em grego é metá, não é meta. Tudo bem, gente? Aí continuando aqui, o próximo parágrafo. Quem pode ler, gente, o próximo parágrafo? O Demir, boa noite. Boa noite. Eu vou ler, professor. Vou tentar, tá? Tranquilo. Rodepapos ed eisacron to aros que cai tom lucon roupa cai boa. Eutederos, Filipe. Me dioque ao epaneute num de ro agros tom com o das laubane cai cateque rode filipos autos ede mapesti paresti. Isso. Ede paresti, tá certo. Desculpa. Paresti cai ten Macairan laubane cai tupitei tom lucon rode aspire cai catapipitei arroz. Não, é pros ten gen. Isso. Você traduziu? Eu fiz aqui uma montagem aqui, vamos ver. O avô chega ao topo da colina e fala: vem, Filipe, volte, não sigas. Isso. Parou, faltou assim algumas palavras. Por exemplo, Éder. Já. O avô já chega no topo da colina, né? Sim. Aí cai e rorai, cai, boai. O que é rorai, cai, boai? Rorai, deixa eu ver aqui. São dois verbos. Rorai, eu vi rorai aqui, ó. Cai rorai. Sim. O rorai. Chega. Não. Não, chega é requei. O rorai, ele tem esse objeto aqui, ó, tonlicon. Você sabe, lembra o que é o tonlicon? O lobo. Isso. Então o que ele faz com o lobo? O avô, o que ele faz com o lobo? Rorai.
o avô, ele segura. Não. Não. Ele... Eu vi um verbo aqui, orai. Desculpa, professor, eu fiz aqui uma... Não, só temos que estudar esses verbos contratos em alfa. Então, por isso aí, roral, boal, ok? Eles vão ser repetidos várias vezes. Roral é gritar, ou melhor, é ver, né? Ver, né? Roral, o avô, né, já chega ao topo da colina e vê o lobo. Cai, boai. Boal é gritar. E ele grita. Então, rorar, então ele vê o lobo e grita. Boai. Tranquilo? Sim. Aí o resto você tava ótimo, tava tudo tranquilo. Tá bom? Tranquilo? Sim. Acho que você talvez não tenha dito deuro. Deuro dá para dizer aqui. Então, vem aqui, né? Pra cá. Vem aqui, sim. O volte é panelte. É panelte. E o dio, que é sigas, persigas, me, é o não. Não, medíoque. Não persigas, não sigas. Tudo bem? Mas alá é panelte. Mas volta, mas retorne. Você quer ler mais um trecho? Quero sim. Outro trecho é outro parágrafo ou esse mesmo? Não, assim, você traduziu a primeira frase, né? Agora, nun, começando aí, nun, como é que você traduziu? Não. Não, ainda não, né? Não, ainda não. De agros é aqui? Argos. Isso, Argos. Nun, você viu lá em cima o que é nun? Só desculpa, eu cheguei agora. Ah, sim, desculpe. Ah, nun é agora. Nun, agora. Então, e agora? Nun. O lobo, né? Argos. Argos. Lambanei. Você lembra o que é lambanei? Lambanei. Esse verbo aqui. Lambanei. O que é lambanei? Pegar. Isso. Então, pode ser pegar. Então, agora o Argos pega o quê? Quem? Tolikon. O lobo. Isso, ele pega o lobo. E aqui, ó, Odax. Aqui, olha, embaixo, ó, Odax. O que é Odax? Pega o lobo com os dentes. Isso. Aqui, com os dentes. Cai, cateke. E ó, embaixo, ó. E detém. Isso, detém, retém, né? Segura, né? O lobo, né? Rode, Filipos, autos. E Felipe, né? Isso. Esse autos, você conhece autos? É uma palavra que é um radical grego produtivo no português. Deu pra gente automóvel, né? Retornar, não? Não. Ele é a ideia de próprio, de mesmo, né?
Então é assim, aqui a gente diria o Felipe mesmo, né? O Felipe, o próprio Felipe. A gente poderia dizer, né? O Felipe mesmo, o próprio Felipe. Sim. Mas a gente pode dizer que é o próprio Felipe, o Felipe mesmo, porque não tem um artigo antes de autôs, bem aqui. Se tivesse um artigo bem aqui antes de autôs, aí não seria o próprio Felipe, o Felipe mesmo. Seria o mesmo Felipe que eu estava falando antes. Vocês estão compreendendo a diferença? Mas aí é uma diferença que você depois tem que estudar na seção da gramática para poder entender. Então, Autôs e Filipos, eles estão no nominativo? Então, todos dois estão no nominativo. É o Felipe mesmo, é o próprio Felipe. Isso. Tá bom. Professor? Oi. Professor, repita aí essa observação que o senhor fez aí com relação ao de Filipos Autôs. Aqui nesse parágrafo, o autôs, ele significa o mesmo, melhor dizendo, ele significa o próprio, significa mesmo. Ele não significa o mesmo, assim, tipo, ele significa intensidade, não identidade. Então eu digo o Felipe mesmo ou o próprio Felipe. O Felipe mesmo ou o próprio Felipe. Para poder ele significar o mesmo Felipe, teria que ter ou teria que ter assim, olha, deixa eu fazer para você. Ou ele teria que ter um outro artigo bem aqui, ó. Aí ele seria, tá vendo aqui, ó? Aí, ó, a gente leria assim, o Felipe e o Felipe, o mesmo que eu estava falando antes. E o Felipe, o mesmo que eu estava falando antes. Vocês estão entendendo? Teria que ter o artigo antes de autôs, autôs, de Filipos, autôs. Seria o Felipe, o mesmo. Identidade. Outra forma de fazer a identidade seria tirar o autôs daqui e colocar ele bem aqui. O autôs de Filipos, o mesmo Felipe. O autôs de Filipos. Deixa eu tirar aqui o D aqui. Esse D está atrapalhando aqui. O autôs Filipos, o mesmo Felipe. Então eu estou falando da identidade. Tem um outro Felipe que eu falei já no passado e ele tem uma identidade com esse Felipe que eu estou falando agora no presente. Tudo tranquilo? Mas do jeito que estava ali não é identidade, é intensidade. Isso aí você tem que ler na seção de gramática. Nesse capítulo tem uma seçãozinha de gramática só explicando isso. Tranquilo? E professor, uma dúvida. Oi. No caso de identidade, seria como pronome relativo? Pronome relativo? Não seria, porque ele é um adjetivo, né? Ele é um adjetivo. Não é um pronome relativo, assim, né? Tudo bem, gente? Entendi. E ele não é... Ele nunca... Isso é quando ele está no nominativo, viu, gente? Quando ele está no genitivo, no dativo, no acusativo, ele funciona mais como um pronome pessoal de terceira pessoa ou como um pronome possessivo. Quando ele está no genitivo, ele às vezes funciona como um pronome possessivo.
para querer dizer dele, dela. Tudo bem, gente? Mas essas coisas que eu estou falando aí, da identidade, da intensidade, vale para quando ele tiver no nominativo. Autos. Viu? Alguém tá com o microfone ligado? Deixa eu ver aqui. Ele nunca vem sozinho no mundo distante do Felipe para se referir a ele, não, né? Não. Né? Como assim? Ele não vem tipo, Felipe fez tal coisa e lá na frente ele queria resgatar e o mesmo fez isso. Não vem. Sim, ele pode vir. Ele pode vir só assim. Se você quer dizer assim, para poder ele aparecer o mesmo, ele, para querer dizer a identidade, né? Ele vai ter que ter um artigo, né? Roautos. Vai ter que ter o Roautos. E lá na frente eu poderia colocar assim, Roautos, querendo dizer o mesmo. E aí Felipe ficaria implícito. Vocês estão entendendo? Felipe novamente usando o autor, né? Isso. Eu teria que ter assim, né? Roautos. Para poder ser identidade, para querer dizer o mesmo, no sentido de a mesma coisa, a mesma pessoa, né? Seria assim, teria que ter o artigo antes. Roautos. Sem o artigo antes, então não é identidade, é só intensidade. Aí também a gente a gramática ela vai fazer a diferença também de posição predicativa e posição atributiva. Quando tem o artigo antes, ela vai dizer que está na posição atributiva. Quando não tem o artigo antes, vai dizer que está na posição predicativa. Tudo bem, gente? Mas isso aí você vai ter que ler o ponto gramatical, viu, gente? Leia um ponto gramatical. Se vocês precisarem de mais alguma página de gramática, eu tento mandar do Freire ou do Ragon, que fala sobre isso para vocês, tá bom? Para poder vocês entenderem essa distinção. Tem um outro livro muito simples, que é o Grego do Novo Testamento para principiantes, que também faz essa distinção de um modo bem simples também. Que talvez eu mande para vocês, mas é porque eu não tenho PDF em português, eu só tenho PDF em inglês e em espanhol desse livro. Mas é um livro barato, eu tenho ele. Às vezes você encontra assim, ele baratinho para comprar. Uma gramáticazinha bem simples. Aí aqui, então Sim, aí deixa eu traduzir aqui esse finalzinho. Rode Filipos autores, né? O Felipe mesmo, né? É de Parestin. Já se apresenta. Kaiten Makairan Lambane e pega a faca, né? Makairan pode ser uma faca, uma espada, né? Curta. A sua faca, né? Aqui pode estar implícito, como está aqui determinado pelo artigo, a gente pode deixar implícito sua faca, cai tripteiton licon e fere o lobo. Rodeia, olha que perceba que o rodeia muda o sujeito. Então não é mais o Felipe, é o lobo. O lobo não era objeto? Aquele, quando eu digo rodeia, é como se dissesse e ele, mais ele quem? O lobo. Mais ele e ele. Aspire kai catapiptei prostengen. Aspire, ele estremece e catapiptei, e cai, né? Prostengen, em direção à terra, por terra, né? No chão. Você poderia dizer assim, né? Dúvida, gente, nesse parágrafo? Não, tá certinho. Tranquilo, né? Tranquilo. Aí aqui, eu vou tentar aqui acelerar a leitura, porque a aula está acabando. Aí, entauta de proscorei ropapos
Kaiton Lykon Horai Epitengen Keimenon. Então, né, naquele mesmo momento, né, o avô se aproxima, né, proscorei Ropapos, né, Kaiton Lykon Horai, e vê o lobo Epitengei, sobre a terra, né, no chão, Keimenon, né, deitado, colocado, jazido, né. Keimenon no grego moderno significa texto, que é você deita, né, as palavras, né, no papel. Aí aqui Talmadsdei Kai. Então ele se admira, né? Por isso ele se admira, cai, e lá na frente tem Pessim, que significa diz. O que ele diz? Euge, ó pai. Então, muito bem, né? Bem mesmo, ó garoto, né? Muito bem, garoto, né? Malandreiosei. Ei, você é muito corajoso, tu és muito corajoso, muito valente, né? Muito viril. Megasgar estin rolykos, pois o lobo é grande, cai agrios e feroz e selvagem. Sude, e você, e tu, ó arge. Aqui ó, tá no vocativo, olha como o vocativo na segunda declinação é diferente. Tem um Y aqui, ó. Ó arge, não tá no nominativo, aqui tá no vocativo. Ó arge, ó argos, né? Agatos e Kion. Aí aqui esse agatos já tá no nominativo. Você tu és, né? O que? Agatos Kion. Você é um bom cachorro, um bom cão, né? Um bom cachorro, um bom cão. Um nobre cachorro, né? Agatos Eikion. Aqui olha a construção interessante, né? Bom és um cachorro, né? Eugar tá probata pilates. Eugar, eu bem, né? É o advérbio bem, né? Lembra de evangelho, né? Que é a boa nova, né? A boa notícia, uma boa mensagem. Eugar tá probata pilates. Bem, pois, as ovelhas guardas, proteges, vigias, né? Bem as ovelhas. Nunde, e agora, o mais agora, ó Filipe, oicade espeude, apressa-te para casa. Oicade para casa, espeude, apressa-te. Regar meter, pois a mãe, a sua mãe, né, a tua mãe, depo, eu suponho, certamente, etele quer, né, gignosquem puei caitipaskei, quer saber, né, onde você está, ou onde tu estás, e tipasqueis, e o que acontece, o que está acontecendo com você, o que sofres, né? O que acontece com você, o que está acontecendo com você. Tranquilo, gente, esse parágrafo? Alguma dúvida? Eu fiz um pouco apressado, mas alguma dúvida? Não, deu para acompanhar. Deu, né? Se tiver alguma coisa no chat, lembrem de colocar o nome no chat, viu, gente? Antes do final da aula. Deixa eu ler agora esse parágrafo. Epeide teoikia e proscorusin tenmetera horosin. Então, quando eles se aproximam da casa, esse proscorusin pede dativo, né? Então, se aproximam da casa, tem metera horosin. Eles veem a mãe, né? A mãe, tem metera. Essa metera é da terceira declinação, por isso que tem um acusativo em alfa. Não tem o ni. Romenum papos speudei prosalten. Então, né, por isso, né, o avô se apressa em direção a ela, né, prosalten.
kai panta legei, e todas as coisas e tudo legei, diz, e conta, né? Diz todas as coisas, conta tudo. Rede, agora esse rede já é e ela, né? E a mãe, a menina. Ela diz lá na frente, fecim, né? Esse fecim aparece no meio, né, do discurso direto. Aratá aletes leges, acaso dizes a verdade, né? Acaso você está falando verdade? Você fala a verdade? Eu, ó pai, muito bem, ó garoto, ó filho, né? Pode ser também ó filho, mas aqui é o garoto, né? Ó pai, ó filho. Malandreiosei, você é muito corajoso, né? Tu és muito corajoso. Mala, né? Muito, Andreus, corajoso, viril, né? Ei, né? Tu és, você é. Alidu, mas veja, aqui olha, alidu, aí aqui já não é esse que, aqui já é mais, mas olha, proscorei remelita, se aproxima a Melissa, apotes crenes, né? Apotes crenes é da fonte, né? Da nascente, né? Do chafariz, né? Aí você tem que colocar tipo vinda, né? Vinda da fonte, ela que vem da fonte, né? Tem que colocar o verbo implícito, não tem um verbo, né? Tem só aqui a preposição e o substantivo, né? Aí aqui é o caso lá do genitivo ablativo. Apareceu também lá em cima, né? Quando dizia que o desce, né, das montanhas um grande lobo, né? Eu te deuro, ó Melita, vem aqui, ó Melissa, cai aque, vem aqui, ó Melissa, e escuta. Rogar Pilipos lykon apektonen. Rogar Pilipos lykon apektonen. Pois, né, o Filipe matou, né, apektonen. Isso aqui é aoristo, né, é um passado, né, apektonen. Aqui tem um erro de digitação, gente. Não é apektomen, é apektonen. Tá errado aqui e aqui embaixo tá certo. Apektonen. Apektonen. O Filipe matou um lobo. Isso do verbo não, deixa pra lá. Agora eu pensei que era apofinesco, mas agora eu esqueci qual é o que agora eu não vou conseguir lembrar. É o que é quitono, não vou conseguir lembrar como é que é a forma dele de presente. Mas depois eu coloco lá no grupo. Apektonen, isso aqui é a forma de aoristo. Ele matou, né, um lobo, né, lykon. Romenum papos panta altis legei. Então o avô, né, conta tudo outra vez, de novo, altis. Altis aqui é uma outra vez, de novo, né? Redemelita, e a Melissa, né, mala talmasdei, né? Ela se admira, mala, muito, né? Ela fica muito surpreendida, né, admirada. Legei, roti, e ela diz que Kai ro argos, kai ro Pilipos, malandrei oiesi, kai escuroi. Ela diz isso aqui é com um discurso indireto que parece direto. Não é indireto, mas parece. Ela diz rot. Então, ela diz, a gente poderia substituir o rot por 2 pontos. Ficaria mais fácil de traduzir. Ela diz, tanto o Argos quanto o Filipe são corajosos e fortes. E aqui tem um outro erro de digitaçãozinha. Argos, tanto o Argos kai Pilipos malandrei oiesi kai escuroi. Tanto Argos quanto Filipe, né, ambos, Arbos e Filipe, são corajosos e fortes. Escuroi, né? Fortes, capazes, né? Dúvida, gente, nesse parágrafo? Deu, né? Esse finalzinho eu não consegui traduzir a tempo, mas deu para acompanhar certinho. A questão do rot é que normalmente quando você tem um discurso indireto no português,
você coloca os verbos você muda o tempo dos verbos, mas com o rot você não muda. Então aqui o ace está no presente, né? Então esse rot aqui, às vezes nas traduções você vai colocar só 2 pontos, não vai colocar que. O que você teria que dizer assim no passado, né? Assim, tipo, ele diz que ela diz que o Argos e o Felipe eram eu não sei se fica bem, são, né? Ela diz que o Argos e o Felipe, tanto o Argos e o Felipe são corajosos e fortes, né? E taleté é um neutro plural também, da terceira declinação em eta. Em eta. É diferente, a gente vê muito neutro plural em alfa, né? Mas esse aqui é em eta. Taleté seria as coisas verdadeiras. E a gente pode dizer, não é aletheia. Aletheia é uma outra palavra para verdade. Só que aqui aleté seria as coisas verdadeiras, as coisas reveladas, as coisas desveladas, as coisas que não estão escondidas. A verdade para os gregos não é uma coisa óbvia. A verdade está sempre escondida. Quando você vê a verdade sempre é uma revelação. Então você tem essa negativa, né? Não está escondido, né? As coisas verdadeiras são aquelas coisas que estão reveladas. Isso é um conceito filosófico que eu tive que compreender aí para poder passar na seleção do mestrado em letras. Espero que vocês também busquem entender aí. Tem um livro, A Antiga Musa, que fala muito sobre isso. É interessante vocês fazerem essa leitura. Isso também é interessante vocês lerem o começo da Teogonia de Hesíodo, onde as musas, elas... eu tenho aqui o livro aqui para mostrar. Essa tradução aqui do Werner, acho que vocês encontram aqui. Ela tem essa questão das musas, elas falam, né, que elas podem falar belas mentiras, mas elas também podem fazer revelações, né? As verdades são revelações. Pronto, podemos ir, né? Continuando aqui, a gente vai acabar avançando um poucos minutos, mas eu vou terminar aqui o texto aqui, né, principal do capítulo. Epeitade remeter, depois, em seguida, né, a mãe... Uma palavra. Sim. É só o almaze. Ah, sim. Sim, se admira, se espanta. Obrigado. Isso. Epeitade remeter, então, em seguida, né, a mãe diz, né, fez sim, lá no meio, né, nunde, eu te deuro, agora, vem aqui, catis de metremon, hypotoidendroi, e senta, né, conosco, metremon, aqui o metá, ele tá tendo uma assimilação, né, da aspiração do remon, né, e tá virando te, met remon, né, conosco, né, senta conosco, hipotoidendroi, debaixo da árvore. Aqui tem um acento grave que deveria estar agudo. Hipotoidendroi, debaixo da árvore. Assim, metá, quando dá a ideia de companhia, metá pode dar a ideia de depois, né, na sequência, e pode também dar a ideia de companhia. Quando dá a ideia de companhia, rege o genitivo. Quando dá a ideia de depois, né, rege o acusativo. Aí, malagar camnes, pois tu estás cansado, pois você está cansado, né? Sude, ó Melita, e você, e tu, ó Melissa, catis de caisu, senta também, você também, tu também, acuete
escutem, escutai, então, por isso, né? Ego gar melo kalon miton humin legei. Pois eu desejo, eu pretendo, eu estou prestes a dar uma ideia de futuro próximo, né? Melo kalon miton humin legei, né? Eu vou contar para vocês um belo mito, uma bela história, né? Um belo relato, né? Kalon miton. Todo mundo entendeu? Aqui a ordem está um pouco assim, sanduíche, né? Melo, né? Eu desejo, estou prestes. Kalon miton, belo mito. Humin, para vós, né? A vós, vos contar, legei, vos dizer, legei. Todo mundo entendeu? Tranquilo, né? Aí aqui esse paragrafinho é Romenum papos cateudei. Então, né, o avô dorme, cateudei. Malagar camnei, porque está muito cansado. Pois está muito cansado. Roi de paides, e as crianças, né, aqui dá para dizer crianças, né? Roi de paides, catidzusin hipotoidendroi, sentam-se debaixo da árvore, caiacu sim, e escutam epitimu-se garacuem ton myton, pois desejam ouvir, escutar a história, o mito, né? Aí aqui algumas só para poder mostrar algumas coisas do capítulo. Aqui tem umas relações aqui de alguns verbos, né? Em alfa com alguns substantivos, né, femininos, né? Boal, eu grito, reboé é o grito, timal é o honro, timé é a honra, né? Ou assim o preço, né? A tarifa, né? Às vezes, né? A multa. Hormal, né? Eu ataco, eu inicio, rehormé. Rehormé deve ser tipo início, né? O ataque. Mas agora eu não lembro de cabeça. Dei uma pesquisada aqui no dicionário, que é rehormé. Nikal é o derrota, eu venço. Renike é a vitória, né? Teleutal é o término, né? E reteleuté deve ser o final, né? Até talvez esteja assim a morte, né? Tem que dar uma pesquisada também. Em que contexto se usa teleuté? Aqui para mim o mais incomum é teleuté e hormé. Dei uma olhada no dicionário. Aí aqui fala daquela concordância, né, do neutro plural, levando o verbo para o singular. Aí que tem os dois exemplos, tá? Probata polins thoribon poiei, né? As ovelhas faz muito. Oi. Professor, o poli aí, ele é muito também, é? Aqui é. Isso. Dá para dizer também numeroso. Numeroso. Mas aqui daria mais. Também é muito. Hã? Mala. Isso. Mas aí. Mala. Eu acho que mala é mais assim de intensidade do que de número. Não sei assim. Sinônimos que eu vi lá, o senhor traduziu como muitos. Sim. São sinônimos, realmente são. Mas o polino eu acho que daria mais assim uma ideia de quantidade mais do que de intensidade. Mas aqui acho que dá até dando uma ideia de grau, né? Mas dá como se fosse muito alvoroço, né? Um numeroso grito, né? Um grito numeroso, né? Barulho numeroso, né? Vários barulhos, né? Daria para dizer, né? Lembra, esse poli aqui vai dar a gente palavras como polissílaba, né, pra gente, né? O mala, eu não tenho certeza assim quais palavras dá pra gente, né? Então você tem que ver quais contextos que cada qual é usado. Eu não sei se eu vou conseguir diferenciar para você, mas você tem que dar uma estudada, né? Ver assim, mais exemplos para diferenciar um do outro. O senhor traduziu lá atrás por muitos. Toda vez que parecia um mala, o senhor traduzia por muitos.
Isso, muito, sim, mala, mas normalmente é uma intensidade, né? Não é uma quantidade. Aqui, eu acho que talvez seja mais uma quantidade ou um grau, né? Mas normalmente polígono tem essa diferença de quantidade, né? O mala é mais intensidade e às vezes certeza, né? Como é que fica aí, professor? Aqui, Próbata, poli. aqui fica, as ovelhas fazem muito barulho ou muito barulho, ou melhor, o rebanho faz muito barulho, né? Pode ser, né? Aqui você pode dizer, traduzir de duas formas. As ovelhas, deixa eu botar aqui no português. As ovelhas fazem muito barulho. Fazem muito barulho, o alvoroço, né? Vou botar assim. Ou você pode dizer, o rebanho faz muito barulho. Ou você transforma o verbo de singular para plural, ou você pega o neutro, o sujeito neutro plural e transforma num coletivo. Aí seria o rebanho. Tudo bem? Tranquilo. Continua. Poiei é fase, então, professor. Mas ao mesmo tempo é visto como um coletivo, né? Literalmente é faz, né? Faz. A terminação ei é singular, é um ele, né? Ei, esse YJ, né? É uma terminação de singular, é um ele. Ele faz. Ele quem? As ovelhas faz muito barulho. Literalmente é isso que está dito aqui. Mas aí a gente tem que resolver, né? Desfazer, né? Essa concordância aí Neutro, né? com neutro plural, e a gente diz, né? Fazem muito barulho, ou transformam o neutro plural num coletivo. Aí vai dizer, o rebanho faz muito barulho. Tranquilo, né? Aí aqui Tarotra Mikraestin. Aí aqui dizia Tarotra Mikraestin. Você fica para vocês traduzirem, mas seria alguma coisa assim, né? Como o quê? Como é que você vai? Não dá para ser não existe um coletivo de arado. Você teria que dizer, né? Os arados são pequenos, né? Os arados são pequenos, né? Aí aqui é interessante vocês darem uma olhada aqui nas tabelas. Aqui as minhas tabelas estão um pouco desarrumadas, mas aqui ego é eu, remeis é nós, emu é meu, minha, né? Meu, minha. Aí deixa eu botar aqui um pouquinho mais pra frente. Aí remon, né? Nosso, nossa, né? Emoi a ou para, a mim, para mim, em mim, né? Que está no dativo, né? Remi, né? A nós, para nós, em nós, né? E até por nós, está faltando assim um por nós, né? Poderia ser por nós também. O me seria mi, né? E remas seria nus, né? Que seria o objeto, né? O objeto direto. Aí aqui tem uma forma que ela é tônica, emu é tônico e mu é átono. Normalmente se usa mu quando você quer dar um destaque ou quando vem depois de uma preposição. E você, em outros casos, você vai usar só mu e vai ser assim depois de um substantivo. E o moi também, o moi e o me do mesmo jeito. Emoi você vai usar quando você quer dar um destaque e quando vem depois de uma preposição.
e um moi depois de um substantivo, né? E um eme também, quando quer dar um destaque ou quando vem depois de uma preposição. Aí aqui o su é o tu ou você, né? O rimes é o vós ou vocês. Aí aqui o su é o teu, tua, de você, né? Rimon é o vosso, vossa, de vocês, né? Soy é o a você, a ti, para ti, em ti, ou para você, né? Rimim seria a para vocês, a vocês, para vocês, né? Ou a vós, para vós, em vós, né? Que é no dativo. Se seria ti ou você, né? Objeto. Rimar seria vos e vocês, objeto, né? Aí aqui dá aquele negócio que eu falei, a questão de quando você quer dar destaque, né? Fazer um contraponto, né? Eme, u, se, remelita, filei. Então a Melissa, ela me ama, não você. Ela não ama você. Ela me ama, não você, não tu. Rolicus, hormai, epeme, que é a preposição. O lobo lança-se sobre mim, contra mim, né? Tem depois da preposição. Então aqui tem um contraste, né? Uma ênfase, e aqui tem uma preposição, né? Prosme também, né? A prosme não vai ter, não vai pedir eme. Pros vai ser prosme, né? Não vai ser proseme, ela é a exceção, né? Aí a terceira declinação vai usar aquele mesmo adjetivo, né? Só que nos outros não é no nominativo, né? Vai ser no genitivo, dativo, acusativo. Autu, autes, autu, né? Seria o dele, dela, delo, né? Seria o neutro, né? Autói para ele, autei para ela, autói para ele, auton nele, autém nela, autor, ele, objeto, né? Aí continuando. O plural, autom deles, autom delas, autom delos, autois para eles, autais para elas, autois para elos, aí autus eles, autas elas, autar elos, né? O objeto. E aí você, aqui, ele percebe, dá um exemplo aqui, Roxantias aireton lyton, o Xantias levanta a pedra. Airei auton. Aqui esse auton aqui, né? Ele está referindo-se à pedra. Ergue-a, levanta, né? Levanta. Ele a ergue, ele a levanta, né? Auton aqui. É airei, não? Hã? É airei. Não. A gente sempre coloca o acento na primeira vogal do ditongo. Não é, aqui não é um hiato. Não é um hiato. Não, tá certo. Aire, não é o hiato. Então, apesar de os acentos na escrita serem colocados na segunda letra, né, do ditongo, né, não é um hiato. Na primeira. Isso, ok? Então é aire, ok? Continuando, né? Então a gente traduz aqui o autom como a, né? Esse a que é um pronome oblíquo, né? Que faz referência a litron, que é a pedra, né? Aí aqui, horó tenoikia, eu vejo a casa, né? Horais auten, você vê, você a vê, né? Fero toarotron, eu estou carregando um arado. Se autor o feres, você não o está carregando. No coloquial seria, você não está carregando ele, né? Autor. Só que aqui, autor aqui é o neutro, né? Toarotron é neutro, né? Litron era masculino, né? No grego. Aí aqui fala da questão da posição predicativa e atributiva. Então eu digo recalé, oikia, reoikia, recalé. Isso aqui acho que deveria estar um debaixo do outro, gente. Pronto. Recalé oikia significa a bela casa. Reoikia recalé significa a casa a bela. Mas você também pode traduzir como a bela casa.
todos os dois você pode traduzir como a bela casa. E a gente vai dizer que está na posição atributiva. Porque antes do adjetivo você vai ter o artigo. Ré aqui é o artigo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês estão acompanhando isso aí? Sim, professor. Sim, professor. Tranquilo. Aí aqui na terceira edição do Atenas, ele dava esse outro exemplo. Na segunda edição não tinha. To enterhydria hydor. Aí aqui, ó, deveria estar um debaixo do outro. To enterhydria hydor. To hydor, to enterhydria. Todos dois, olha, seria na jarra água, né? A água na jarra, né? A água dentro da jarra, né? A água dentro da jarra, né? Aquela dentro da jarra, né? Então todos os dois aí você vai ter que você pode traduzir como a água na jarra. Estão na posição atributiva, porque antes do enterhydria tem o to, que é o artigo, né? Então esse to lá do hydor, né? Torridor, né? Que é a água, né? Um neutro, né? Torridor é a água. Então aqui tem um sanduíche, né? Ou envelope que a gente chama, mas eu espero que vocês estejam entendendo. A primeira é um sanduíche, né? To enterhydria, né? Na jarra, água. E a segunda seria tipo um aposto, né? Uma posição assim. A água, to enterhydria. A água, na jarra, né? Na jarra. A água, na jarra. To hydor, to enterhydria. A água, na jarra. Tranquilo, gente? Qual é o verbo aí, professor? Não tem verbo, porque aqui é um grupo nominal. É um grupo nominal. Tudo aqui temos o que a gente tem aqui: artigo, preposição e substantivos. Nesse exemplo aqui. Lá em cima a gente tinha os adjetivos. Mas a gente vai dizer que esse enterhydria funciona como atributo de hydor, torridor. Funciona como se fosse um adjetivo, né, de hydor, que é o na jarra, né? Na jarra é água, né? A água na jarra, né? Aí aqui a posição predicativa. Posição predicativa, você pode ter um verbo implícito, que é o verbo eimi, o verbo de ligação, o verbo ser, estar, né? Então kalé, reoikia. Então, e reoikia, kalé, a gente vai poder traduzir como a casa é bela. A casa é bela. Não tem o verbo mas você vai poder subentender Então, kalé, reoikia, você vai subentender. Bela é a casa, e reoikia, kalé, você vai poder subentender. A casa é bela. E perceba que ela está na posição predicativa porque o adjetivo kalé não está antecedido do artigo ré. Não é ré, kalé, reoikia. Porque se fosse kalé, reoikia, rekalé, seria a casa bela, né? E não a casa é bela. E isso é uma distinção bem suave que serve só para propósitos gramaticais e algumas coisas mais filosóficas, mas é interessante você perceber. Aí aqui tem uns outros adjetivos possessivos que é interessante vocês darem uma estudada por alto, que é de segunda pessoa, de primeira pessoa, né? E também tem um plural. Aí aqui tem uns exemplos, dê uma olhada nos exemplos. Alguns exercícios para fazerem. Aqui outros falando mais sobre o adjetivo autos, né? Eu falei um pouco já no começo da aula. Outros exercícios, essas perguntas é um exercício de interpretação. Você vai ler, né? Não precisa traduzir e assim você precisa responder essas perguntas, mas se você não traduzir pelo menos na sua cabeça por alto, você não vai conseguir responder as perguntas.
Aí aqui a gente vai para, tem aqui a sabedoria grega, o nome dos 7 sábios, né? Que essas 7 pessoas que eram considerados os 7 sábios da Grécia, né? Tales de Mileto, né? Que é o Thales, o Solon de Atenas, que era o Solon, o Periandro de Corinto, que é o Periandros, o Cleóbulo de Lindos, que é o Cleóbulos, o Ceylon de Esparta, que é o Ceylon, o Bias de Priene, né, que é o Ceylon, o Bias, o Bias de Priene, que é o Bias, o Pítaco de Mitilene, que é o Pitacos. Aí aqui no grego clássico tinha esse poema aqui que falava de Anacreonte, né, de Theos, que falava sobre a cigarra, Tétix, e dizia Macarizomen se Tétix, rotedendreo epacron, oligendroson pepocos, basileus hopos aeides, sagares tiqueinat panta, hoposa blepes enagros, hoposa ferusin hylai. Perceba que aqui tem algumas formas que são dialetais. Não são formas do dialeto ático, né? São formas eu não lembro aqui se é o dialeto eólico, mas provavelmente. E aí você aqui vai estar no vocabulário, vai ajudar você a traduzir, né? Mas seria alguma coisa, né? Nós te consideramos feliz, cigarra, quando no topo das árvores, né, tendo bebido um pouco de orvalho, você canta como um rei, né? Pois todas aquelas coisas, né, são tuas, né? São tuas. Tudo quanto você vê nos campos, né? E Roposa era o que tanto quanto, né? E tudo quanto, né? As florestas, elas produzem, elas dão de fruto, né? Elas carregam, né? Ferusim, né? Elas carregam no sentido de dar fruto, né? De carregar o fruto, né? De dar de fruto, né? Mas não consegui fazer uma poesia, mas eu dei o sentido geral deste poema, né, para vocês. Cada um faz a sua versão, né? Tenta fazer uma versão poética melhor. Aí aqui no Novo Testamento tem um trecho aqui de Lucas 4, 22 e 24, quando Jesus morava em sua terra natal em Nazaré. Ele ensinava na sinagoga e as pessoas ficavam impressionadas e diziam: o que ruios estim Yosef rutos? Então, não, o que é um não assim com intensidade, tem um iota a mais, né? Não filho é Yosef rutos, de José este. Yosef não tem genitivo aqui, Yosef é transliterado, né? Do hebraico, né? Então não tem um genitivo aqui, né? Ukhuios Yosef estim Yosef rutos. Então, rutos aqui é este. Então, este ou esse, né? E aí você pode dizer este homem, este indivíduo, né? Então, esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o filho de José? A gente diria assim, né? No modo mais coloquial, né? Ukhuios estim Yosef rutos. Aqui é uma pergunta, né? O ponto e vírgula marcando. Eles disseram para ele fazer um milagre na sua terra natal, mas ele diz: Amen lego himino rotiu des profetes dectos estin entei patride autu. Então, amém aqui é amém, né? Mas a gente normalmente traduz, né, em verdade, né? Em verdade vos digo, né, que nenhum profeta, né, é aceito, né, é digno, né, é aceito, né, na terra dele, na pátria dele, né, na própria pátria, né, na pátria dele, entei patride autu, na pátria dele, né? Isso aí a gente
a gente no popular a gente traduz essa frase aí para santo de casa não faz milagre. Vocês conhecem o ditado popular? Santo de casa não faz milagre? É meio que derivado aqui dessa frase aqui de Jesus, né? Amen lego crimin rotiu deis propretes dectos estinem tei patríde autu. Bom, então era isso que eu queria apresentar. Os pontos gramaticais não deu para me aprofundar, mas eu espero que vocês façam a leitura, ok, gente? E os exercícios, a gente vai reservar um encontro lá no final do curso só para corrigir exercícios. Então eu agradeço por vocês terem ficado aqui. Não esqueçam, diante do final da aula, colocar o nome no chat para a gente fazer a chamada, viu? Tchau. Professor, da última vez eu não